é que a Justiça do Rio suspendeu a interdição de São Januário, porque o Vasco e o Ministério Público do Rio de Janeiro entraram em acordo. O Vasco já começou a colocar ali as catracas de identificação facial, né, e tal. Vai começar a ser testado contra o Curitiba, principalmente agora com as gratuidades, né, e tal, já que tem poucas catracas. Vai começar aos poucos, né, esse trabalho de identificação facial e tal, e com as gratuidades é um pouco mais fácil, porque tem um menor número de pessoas que entram no estádio com gratuidade, né? E aí vai ser o teste através disso, e o Ministério Público quer levar essa tecnologia pro Newton Santos, quer levar pro Maracanã. O Vasco foi escolhido aí, né, como o primeiro clube a fazer isso e tal, e vamos ver como vai funcionar. Espero que dê tudo certo, mas é aquilo, além do Vasco já testar contra o Curitiba, o jogo do Vasco contra o São Paulo, que estava marcado para Brasília, a CBF já conseguiu mudar e o jogo vai ser em São Januário. E eu fico muito agradecido e suspiro de alívio, porque o retrospecto em Brasília com o Vasco não é nada bem. São 7 jogos, 4 derrotas e 3 empates. Ou seja, contando, tipo, goleada contra o Flamengo, o Vasco tomou, entendeu? Então, tipo, acho a melhor coisa que o Vasco faz nesse momento é levar o jogo pra São Januário, pra sua casa, com a sua torcida. Eu acho que é um jogador a mais ali e tal, e não tem jeito. Eu acho que é o principal reforço do Vasco, um dos principais reforços do Vasco, o retorno de São Januário. Sem dúvida. E o Ramon Dias poder finalmente estar ali na beira do campo com a torcida do Vasco, né? Porque é algo que ele ainda não degustou, é algo que ele ainda não aproveitou, já que no jogo que o Vasco teve sua torcida em favor, que foi contra o Atlético Mineiro, ele estava suspenso e quem estava à frente comandando o Vasco ali era seu filho, né, que é o seu auxiliar técnico. Mas enfim, é basicamente isso em relação ao Vasco e São Januário. E também temos o potencial construtivo de São Januário, que o prefeito do Rio, Dudu Paz, que também é vascaíno, revela a data para finalizar o projeto. O Vasco está à espera do potencial construtivo. Pode ter uma notícia boa até o próximo mês. O Paz revelou na quarta-feira, né, que foi ontem, que pretende encaminhar um projeto para votação da Câmara de Vereadores nas próximas semanas. E o clube já tem acordo encaminhado para a venda do potencial, cerca de 500 milhões de reais. E aí tem um potencial construtivo. E eu vou ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, porque eu tenho medo de falar alguma besteira, tá ligado? Perfeito. O potencial construtivo diz o quanto você pode construir em seu próprio terreno, respeitando a zona da cidade em que ele está localizado. Toda cidade tem um plano diretor com as características de cada região, e cada uma dessas áreas tem regras próprias para a construção. O terreno onde está localizado São Januário, por exemplo, é enorme e tem um grande potencial construtivo. Tipo assim, não sei se vocês percebem, mas na parte de trás ali da arquibancada, até o gramado, se você pegar a imagem do alto, cara, tem muito gramado até chegar no campo mesmo, né? Tem um espaço muito grande de grama e tal. Mas aí ele continua aqui. Mais um estádio não demanda a utilização de todo esse potencial. A negociação com a prefeitura visa a autorização para que essa capacidade de construir a mais seja transferida para o Vasco em outro local. A ideia é que o clube receba um terreno na Barra da Tijuca. Então, tipo, o Vasco ganha esse potencial construtivo com outro local e aí passa esse potencial para São Januário. Deu para entender? Deu pra entender. E aí aquilo, quando o proprietário quer construir a mais do que a área permitida para aquele terreno, é possível ainda requisitar um espaço maior até o limite máximo definido na lei. Ou seja, se seu terreno permite a construção de X metros quadrados e você deseja construir 2x metros quadrados, ou seja, o dobro mais ou menos, você pode adquirir essa capacidade de construir mais. No caso de São Januário é o contrário. O terreno permite muito, a grosso modo, a construção de 2x, mas o Vasco só utilizou o X. Ou seja, utilizou menos do que o terreno permite, né? Assim, o projeto de lei garantiria ao clube um terreno em outro lugar da cidade, de onde virá a fonte de recursos para a reforma de São Januário. Espero que vocês tenham entendido. Basicamente, o Vasco vai ganhar um terreno na Barra, vai vender e com o dinheiro vai reformar São Januário. Tipo isso. Exato, é um potencial construtivo, né? Perfeito. O potencial construtivo virá desse terreno aí, que provavelmente será na Barra da Tijuca, cerca de 500 milhões aí o aporte, né? Que é algo bom, porque São Januário hoje recebe cerca de 22 mil pessoas, né? 22, 23 mil, sempre tem um pouco a menos, né? Sempre os bombeiros colocam um pouco a menos do que a capacidade total.
e aí seria dobrado, seria por volta de 45, 47 mil pessoas. Então eu acho que seria um estádio que já é considerado um caldeirão, e aí com tudo fechado, né, e tal, ali fechadinho, acho que seria perfeito e tal, e seria mais uma força ainda pro Vasco, cerca de 47 mil lugares, assim, pô, eu acho muito maneiro, e eu acho que tem, se o Vasco fechando o consórcio, né, com o Maracanã, enquanto São Januário tiver nesse período aí de construção, nosso diretor tá vaiando aqui no meu ponto. Eu acho que é um acerto e tanto, né? E tal. Ou então, se for o caso, fecha com o tapetinho, vê aí o que o John Textor pode fazer pela gente. Não ligo, não. Pô, mas eu acho uma ideia maneiríssima, cara. Maneiríssima. São Januário com mais lugares, uma estrutura maior. Pô, tem tudo pra dar certo, Vini. Na boa, tô torcendo pra que dê certo, né?